E aí, temos que aguentar esse tipo de besteira, né, velho? Dá para chamar de bobagem, assim, sandice, delírio do Eduardo Bolsonaro, falando que o Exército e as Forças Armadas não entraram, né, em conluio com o pai dele, porque quem comanda as Forças Armadas é Alexandre de Moraes. Olha só esse trecho do que rolou ontem lá no Inteligência Limitada. Inclusive, um abraço pro Leandro Demore. Você foi um santo, cara. Você foi uma pessoa bastante espiritualizada por aguentar entrevistar esses dois por tanto tempo. Alexandre de Moraes é ditador, na sua opinião, sem ter força. Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque o ministro do STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ah, ele tem... Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022. General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas, do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. Parabéns ao Diogo Schelp também, por ter ouvido tanta asneira por 3 horas lá no Inteligência Limitada, porque, olha, vou te contar, viu? Isso daí é mais uma daquelas narrativas que são sustentadas pelo bolsonarismo quando o que eles queriam não dá certo, né? Ah, eu queria dar um golpe, mas as Forças Armadas não embarcaram comigo, então, na verdade, elas são controladas pelo Alexandre de Moraes. Pronto, acabou. É tudo que você discorda tem dedo do Alexandre de Moraes. Tudo que você discorda porque o Lula tá comandando. Tudo que você discorda porque os caras são comunistas. Não, os caras foram pragmáticos, me desculpa. Foram pragmáticos da maneira que qualquer carreirista é. Porque o que é um general das Forças Armadas? Não, ele tem que ser soberano, ele tem que ser patriota, não é nada disso. Ele é um funcionário público carreirista, é só isso. Não tem mais nada nas Forças Armadas além disso, tá? Só isso. O cara só se importa em galgar os degraus que existem dentro das Forças Armadas para atingir o melhor salário que ele puder e se aposentar numa boa. Não tem dessa não, de não, vamos resgatar o patriotismo das Forças Armadas, não sei o quê. Não tem isso não. É funcionário público carreirista, acabou. Não tem mais nada além disso. Mas aí os caras até, né, são alinhados ideologicamente com o bolsonarismo. Pode ser que eles cogitaram em dar esse golpe, só que foram pragmáticos demais. Meu brother, a gente não tem apoio internacional nenhum. Depois dá ruim, eu ainda perco esses 30 pau que cai na minha conta tranquilinho, só pra eu ficar ali tomando Heineken, comprando prótese peniana e chupando leite condensado da lata. Porra, os caras não jogaram fora só por conta disso, velho. Não é porque eles não concordam com vocês. Agora virou uma força armada dominada pelo Alexandre de Moraes. Não existe nenhuma evidência, nenhum registro que de fato o Alexandre de Moraes controle as Forças Armadas do Brasil. Então isso aí é uma mentira descarada. E nem que ele se encontre toda semana com quem? Com o general pode. Comando? Exato.
Pode ser que eventualmente houve encontros entre autoridades, que exista um ou outro registro. Pode ser. Mas não é um convescote semanal do Alexandre de Moraes com o exército para passar comando, cara. Nada nem parecido com isso. E esse é o problema de abrir o microfone e de tratar fundamentalistas alucinados de extrema-direita como o Nepo Baby do golpismo nacional, porque é isso que o neto do ditador é, cara. É um cara que tem a mínima relevância no debate público porque é Nepo Baby de um regime golpista ditatorial. Basicamente isso. Não é uma pessoa especialmente talentosa ou culta ou articulada para absolutamente... Nepo Baby da música, né? O Nepo Baby artístico, que eventualmente também vai ser um bom artista, assim como o pai. Não, o Nepo Baby de ditadura. Que conseguiu fazer merda em absolutamente tudo, que conduziu, né? Que está foragido hoje da Justiça Nacional. E sempre andou com bandido. Tipo de bravata, sempre. Só que, assim, muitas vezes é bandido, assim, digamos, de pedigree. E aí a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Mas, assim, Helder, o Figueiredo aí, cara, ele tá fazendo o que todo bom fundamentalista de extrema-direita neofascista faz. Ele argumenta com base naquilo, ele tira do cu dele as coisas, assume isso como fato e assume uma linha discursiva, uma forma de se conduzir muito incisiva. Quem fala com muita certeza daquilo que está dizendo. Então, infelizmente, tem muita gente que cai. E o problema desse formato é isso. Você faz uma pergunta, o cara desvia da pergunta e fica 45 minutos fazendo propaganda do projeto dele. Para mim, o que é complicadíssimo é isso. Nesse ponto específico, o que cabe? Dizer, usar os fatos. Não tem nenhuma evidência de que o Alexandre de Moraes comande as forças armadas do país e não tem absolutamente nenhum indício de que você tenha o pai dele sendo privado de qualquer tipo de direito fundamental. Ainda que esse fosse... Veja, o Figueiredo era um cara que em 2022, quando ele disse que as Forças Armadas estavam sob o comando do Moraes, era um cara que estava apelando para as próprias Forças Armadas para que, abre e fecha aspas, passem o cerol fininho em membros do MST. Então, se as Forças Armadas eram comandadas pelo Alexandre de Moraes, por que você estava fazendo esse apelo utilizando o microfone da Jovem Pan? Apelando para as Forças Armadas matar seus compatriotas. Evidentemente, você se acha superior, não é isso que eu estou te dizendo, mas eles são. Então, você vê que as coisas não fecham, cara. Assim, não fecha. É assim como não fecha também aquele papo do 8 de janeiro. Inicialmente, não, são petistas infiltrados. Daqui a pouco, anistia para essas pobres velhinhas que foram ali orar. Era petista infiltrado ou era pobre velhinha? O Lula tem culpa da tarifa ou foi o Eduardo que pediu para o Trump a tarifa contra os exportadores do Brasil? Nunca fecha. As duas coisas não dá, né? Não dá. As duas coisas não dá. Você quer ficar só com o que é bom, você só quer comer o filé, não dá. Não. Tem que ter um mínimo de coerência. Agora, sim, você sabe que, Helder, isso aí que você colocou é genial, porque são as duas grandes forças que eles organizam sociopoliticamente para fazer a luta. A primeira é essa que você falou. Então, assim, é inacreditável que alguém ainda tenha a cara de pau de que você vai entrar num debate com o cara, assim, num debate no qual pode existir divergência e tal, mas você tá minimamente de coração aberto, sabe? Você não tá ali só para derrubar o cara do cavalo. Você tá ali para possivelmente aprender, para repensar as suas próprias posições e tal. Um debate legítimo. É isso que eu tô te dizendo. Ninguém, em sã consciência, entra num debate legítimo, saudável, hoje, para argumentar que não tinha golpe sem arma. Se o cara falar isso aí é assim um marcador muito claro de que ou o cara é um tapado completo, é um cara que simplesmente repete coisas que ele escuta de outras pessoas,
ou ele é profundamente mau caráter. E ele utiliza isso de forma deliberada porque ele sabe que tem um certo potencial de convencimento. Porque, assim, cara, ônibus em chama sendo jogado de cima do viaduto. Sim. Invasão da PF na diplomação do Lula, quase. Plano para explosão de aeroporto. De aeroporto, ataque contra a linha de transmissão de energia. O George Washington, o nome do cara é George Washington, porra! O George Washington, mano. O George Washington, irmão. Esse cara foi pego. Ele acionou, tá? O artefato. É que ele foi tão inútil, eles foram tão incompetentes na execução do plano, que o barato não explodiu. Porque ia ter matado criança, mulher, em véspera de Natal, em trabalhador do aeroporto. Trabalhador, a porra toda. A porra toda ia de arrasta. E escaparam. Essas pessoas escaparam do terrorismo bolsonarista por uma vírgula. E ainda você tem gente que é mau caráter, ou ingênuo, vai, a ponto de dizer: onde estava a arma? Um golpe num domingo, dia 8, as velhinhas com a Bíblia. Oh, isso aí é poucas ideias, isso aí não dá nem conversa, sabe assim? É para falar, tá, mano, então vai se fuder tranquilo, porque nesse nível aí não dá nem para conversar, sabe? Não dá, não fecha. São sempre duas narrativas distintas. Ah, são petistas infiltrados. Não, na verdade são velhinhas com Bíblia. Vamos lá salvá-las na colmeia, na papuda. Tem que decidir, né, brother? Vocês podem até usar esse tipo de recurso retórico acreditando que os apoiadores que vocês têm são idiotas. E eles são mesmo. Mas nem todo mundo é idiota. E nem todo mundo na direita é idiota. Porque tem gente que começa a sacar. Porra, peraí, mano, você tava defendendo um bagulho lá atrás, no dia 8 de janeiro, e hoje está defendendo outro. Você tem que ter, pelo menos, uma única versão dos fatos. Até gente de direita começa a se questionar. Pô, esse cara, ele tá falando verdade ou ele tá mentindo? Ele tá tentando manipular? Isso é enrolação, cara. No fim das contas é isso, tá? Por quê? Porque adotando duas narrativas, eles conseguem acenar para o mais radical e para o mais moderado, assim como o Tarcísio está querendo fazer agora. Adota duas narrativas. Não, precisamos conversar e negociar a questão das tarifas, porque aí ele está acenando para quem financia a campanha dele. Ao mesmo tempo, ele vai lá, coloca o bonezinho do Trump, vai comer um cupim casqueirado com um mito para comemorar o tarifaço, porque assim ele mantém o seu curral eleitoral preservado para o ano que vem. Os caras são assim, velho. É duas versões de tudo, mano. Duas versões de tudo, velho. O tempo inteiro. Partindo do princípio, subestimando a inteligência de todo mundo. O Eliandro, novo membro. Marisa Defani, boa tarde, queridos. O que aconteceu com o Demônio? Ficou quieto, não questionou, nem foi pra cima, sabendo que em 2019 o neto desse ditador foi preso. O Kiko DCM ficou indignado por deixarem deslacrar. Não achei que deixou lacrar, cara. Fez as perguntas que tinha que fazer, os caras responderam, fez outras perguntas e eu acho que o resultado tá aí. Os caras se incriminaram ainda mais, né? Na minha visão, eu vejo que os caras se incriminaram pra caralho. Porongo, Pastores morou numa praça e pediu esmola no final da vida. Vídeo doc do Trujillo, do Metallica. Mano. Esses malucos muito genial, assim, mas que usavam as drogas do caralho na música, são tudo meio doidinho de bairro, né? Vê o caso do Sly Stone também. Sly Stone que morreu recentemente também, um ícone, né, da música, mas o Sly Stone, no fim da vida, também tava morando em furgão, era visto no meio da rua empurrando carrinho de supermercado. É complicado. O Ozzy eu acho que teria um mesmo destino se não fosse Sharon, viu? De verdade, eu tenho essa impressão. De sim, o nome do podcast sendo perfeitamente representado pelos entrevistados, sim. Caio César, crime de lesa pátria por ser praticamente um atentado de guerra contra o próprio Estado. Caberia um paredão, não? Sei lá, fica aí o questionamento. Cassiano, vai ter notinha do Clube Militar refutando? Cadê, né? O Clube Militar uma hora dessa. Pedro Guimarães, nessa lógica, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nessa lógica imbecil, então Temer controlaria o Xandão? É muita picaretagem e vassalagem. Sociologia com tio Lu, Demore jantou os dois e jujubas de sobremesa. João Carlos Meirelles, atesto para os devidos fins que conheço Dudu Bananinha e o pseudo-jornalista Figueiredo, tudo sabendo em desabono de ambos. O que disse é verdade, dou fé, recomendo-os como faxina na papuda. Muito bom. Tá recomendado, então. Quem sabe assim eles ocupam a mente deles com algo mais produtivo.
Caio Rodrigo, breaking news, Alexandre Correia condenado a 1 ano por agressão. Everton Carvalho, Gatões salve, o Brasil é tão livre que os parlamentares têm falas como essa, porém está faltando análise do que pensa a população, só tiro no pé. Yuri Nunes, ontem a live do Vilela foi essencialmente isso que vocês estão falando, os boi de piranha. Lili, Calejão, que perspectiva de desfecho você vê para essa pressão dos Estados Unidos no Brasil? Até que ponto eles podem chegar para nos pressionar? Lili, eu não sei a resposta. Eu sei que a tua pergunta é a melhor possível. Eu sei que essa é a pergunta do momento, Helder. Tá todo mundo tentando entender isso. Eu venho conversando com muita gente, cara. E o que eu vejo, já te dizendo que é extremamente difícil colocar prognóstico assim, o trumpismo não vai parar. Não vai parar. Vai ser muito difícil. Vai ter que ter pressão de todos os lados, de empresários estadunidenses, de toda uma... Entendeu? Muito difícil isso aí. Só que, por outro lado, eu estava dizendo para o Helder antes da gente entrar no ar aqui, o Brasil também não vai ceder a sua soberania. Isso não faz o menor sentido, isso é uma loucura. É exigir algo, Helder, que não é simplesmente entregável, exequível, digamos assim. Não vai rolar, mano. Não vai rolar. Não vai rolar. A justiça do Brasil não vai dizer, puta... Tá mancada? Então beleza, como é que é? Vai. Sabe por quê, Helder? Porque caso isso acontecesse minimamente assim, para muito além desse caso, que é emblemático, isso desmontaria toda a estrutura republicana do país. Isso significaria que o Brasil cede a chantagens e pressões externas, indevidas, de nações estrangeiras. Aí acabou. Aí você não precisa mais, aí não tem mais uma república, não tem mais um país soberano, você não precisa mais de poderes, você não precisa mais de absolutamente nada, acabou, deixa que entrega pro tio Sam, é o que o Raul Seixas, que o Bezzi tá fascinado, fala, nós não vamos pagar nada, mete marcha nessa porra e foda-se, entendeu? Fecha tudo e dá pros gringos aí, não, né, velho? Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então, presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte Renda Extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!